Bora com a gente. Ó, e no meio do caminho, e aí, de que vocês estão falando? Ó, não estou falando a respeito do toque de Jesus aí. Uai, é mesmo? E aí? Não, mas você não está sabendo, não? Uai, o que está acontecendo aí? O povo alvoroçado, você não está sabendo, não? Não, o que está acontecendo? Uai, crucificaram o tal de Jesus, e mataram ele, e fizeram assim, fizeram aquilo outro. Aí Jesus fala, mas vocês não estão sabendo que os profetas já falaram, as escrituras já diziam. Ah, é mesmo, a escritura dizia mesmo. Então, e Jesus foi falando, e a Bíblia, está escrito lá em Isaías, está escrito lá em Jeremias, que ia acontecer assim, 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 que ia acontecer e tal. Aí chega um certo momento, Jesus faz que vai embora. Ah, eu vou para a direita, eu estou indo para casa e tal. Então tá, gente, pessoal, foi bom acompanhando vocês, estão indo embora. Aí os homens falam, não fica com a gente, vem para casa, toma um cafezinho com pão de queijo, né? Vamos lá, tal. Aí Jesus, então eu vou com vocês, vai para a casa do moço. Chega lá, Jesus ora, abençoa o alimento e come com eles. Daí a pouco, eles percebem que eles estavam diante de Jesus. E aí eles olham assim, mas não é mesmo que enquanto ele abria as escrituras para nós, o nosso coração ardia? Porque, irmão, a palavra de Deus, irmãos, ela liberta, ilumina a alma, faz arder o coração, faz o Espírito Santo ficar fumegando dentro da alma. Quando você tem disciplina na leitura da palavra de Deus, você tem conhecimento, amadurecimento espiritual. Não é qualquer um que te leva, não é qualquer um que te dobra, não, porque você tem o conhecimento da palavra de Deus, mas é preciso ter disciplina na palavra. Às vezes você não tem disciplina. O que é disciplina? Disciplinar é fazer o que precisa ser feito, buscando o resultado que você precisa alcançar. Então você precisa sentar de forma disciplinada para ler a palavra de Deus, irmão. Você acha que eu consigo chegar aqui e ministrar para os irmãos aqui 1 hora de estudo bíblico se eu não assentar para estudar a palavra, irmãos? Alguém pode até falar assim, não, mas você pode pegar um esboço na internet. Posso, mas o esboço eu chego aqui e leio para vocês em 5 minutos. 3 minutinhos eu acabo com o esboço aí. Faz o que com ele? E agora? Se você não se debruçar na palavra, ler a palavra, conhecer a palavra, entender a palavra, aí você pega a palavra, a Bíblia, pega a internet, pega um dicionário, pega uma outra coisa e vai lendo, vai aprendendo. E aí nós temos condições de estar aqui, poder ministrar, poder ensinar. Diz o ditado que quem não se assenta para aprender não pode levantar para ensinar. Então, antes de poder ministrar em qualquer momento para vocês, primeiro eu tenho que colocar a bunda na cadeira, colocar o livro diante de mim e começar disciplinadamente a ler. E às vezes a gente está tentando ler, tentando estudar, outras coisas e chama a atenção. Chega uma mensagem na internet, um vídeo chama a atenção da gente, alguém chama, fulano, puxa conversa, e outro não sei o quê, e a campainha toca, e a gente disciplinado, querendo ler e entender. A gente precisa de disciplina. Estar aqui no culto de ensinamento, estar aqui na escola dominical para aprendizado da palavra de Deus, para leitura e estudo da Bíblia, irmão, requer disciplina. Porque você acordar de manhã cedo no domingo, dá aquela preguiça, mas já acordei na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado trabalhar. Ah, não, no domingo ou domingo é tarde. Mas se você tiver disciplina, não, eu preciso aprender a palavra. Durmo outra hora, mas eu quero ir na escola dominical. Disciplina. E você aprende a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa fonte de sabedoria, direção para a vida com base na vontade do Senhor, iluminando o nosso caminho. Está escrito aí no Salmo 119, verso de 105: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. O problema é que tem gente que está com a lâmpada, mas a lâmpada está sem energia. Não aceita não. A lâmpada está até lá, está à disposição, mas ela está desconectada com a fonte de energia. Não adianta nada a lâmpada desconectada com a fonte de energia. Uma lâmpada à toa, sem estar conectada ali ó, no plug lá, ó, ela não vai acender. Então a lâmpada continua sendo lâmpada. Se ela for usada, ela vai ser luz. Mas ela apagada, sem utilidade, sem uso, é apenas um objeto inútil. Andando no escuro, né? Está andando no escuro, podendo ter nas mãos algo que vai iluminar o seu caminho. Irmãos, mas oriente em nome de Jesus. Tenha disciplina no estudo da palavra de Deus. Tira tempo na sua casa para ler a Bíblia.
Tira tempo para vir no culto de ensinamento do estudo bíblico. Tira tempo para vir à escola bíblica dominical. Aplica-se, irmão, porque vai chegar um momento que essa palavra que está aqui, ó, à sua disposição, daqui um dia, vai ser proibido de ter. Já está chegando aí. Tudo nos mostra aí. As coisas estão apontando que o anticristo já está batendo nas portas. O arrebatamento da igreja está vindo. Quem ficar aí vai ficar desesperado, procurando ajuda. A lâmpada não vai poder ficar acesa em qualquer lugar, né? Se achar e acender essa lâmpadazinha em algum lugar, é perigoso, você vai sofrer as consequências disso. Então, ó, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Vamos disciplinar. Uma outra ação de disciplina aí é jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus nos ensina a jejuar. Quando jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como hipócritas, porque eles figuram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Consagração que demonstra nossa dependência de Deus e humildade. O jejum significa que a vida espiritual ela é mais importante que o próprio alimento na busca de matar a carne e fortalecer o espírito. Então o jejum ele é importante. Ele é um acompanhante da oração. Sabe quando você vai no restaurante, aí você, não só no restaurante, na sua própria casa, toda vez você não fala assim, vou fazer um almoço ali, primeira coisa que você fala vai fazer é o quê, maneiro? Quando você fala vai fazer um almoço, primeira coisa que você fala vai fazer, o que é? Quando você fala vai fazer o almoço. Aí, ó, todo mundo fala isso aí. Vou ali fazer um arroz com feijão. Aí aqueles pessoal que é mais, não dizer da roça, mas não é só o da roça não. Às vezes os nossos também falam, vou fazer uma mistura. O que é a mistura? A mistura geralmente é a cenoura, a batata. É a coisa que foge do arroz e do feijão que a gente chama de mistura. O arroz e o feijão alimentam por si só? Alimentam? Sim, alimentam. É suficiente para nutrir você. Mas não é melhor quando tem uma mistura? A comida não fica mais gostosa, mais apetitosa e mais forte? Sim ou não? Sim. Não desce melhor quando não é só arroz e feijão? O jejum é como se fosse o acompanhante da oração. O jejum é a mistura. É para a oração ficar mais poderosa. É para aquele momento de consagração sua ficar ainda mais vigoroso, mais forte, mais robusto. O jejum é acompanhante do seu momento de consagração. Então você coloca o seu joelho de consagração em oração e coloca o jejum junto. Que ali você amassaga a sua carne. Você chega ali agora e sacrifica-se naquele momento. Senhor, eu estou entregando totalmente corpo, alma e espírito diante da tua presença. O seu corpo está pedindo, me dá pão, manteiga. Mas você agora não. Agora é meu momento de consagração. E isso, irmão, revigora a sua alma. A consagração através do jejum é como se fizesse isso, ó. Estou aqui vestido, né? Estou pelado, senhor? Estou vestido, ó. É como se eu estivesse em oração. Mas agora eu vou jejuar, ó. Vou jejuar. Estou vestido, eu já estava. Agora eu estou revestido. Fortaleci a minha vestimenta. Se me arrancar isso aqui, ainda falta roupa para tirar. Não vou ficar pelado fácil, não. Oração é isso, irmão. É fortalecer-se espiritualmente. É consagrar sua vida a Deus. Mas isso requer disciplina. Se você não tiver disciplina, você não consegue fazer. Você precisa colocar na tua mente: eu farei isso, dedicarei o meu dia ao Senhor. 12 horas do meu dia, 8 horas do meu dia, não sei quantas horas você quer dedicar ao Senhor, mas vai começando, vai fazendo. Ora, você não tem aquela disciplina de fazer, você começa a fazer meio-dia, ou só 8 horas, depois você amplia para 12, depois você amplia para mais 20 horas, para 24. Olha, daqui a pouco, irmãos, você está com sua vida consagrada a Deus e não há inferno que para de pé diante da tua vida, porque tu é consagrado ao Senhor, a tua vida está completamente rendida diante do Senhor e Satanás não se colocará de pé diante de você. É autoridade, é poder, é virtude diante do
Senhor por causa da oração, de uma atitude e disciplina diante do Senhor. Aleluia! Uma nova atitude de disciplina diante do Senhor é essa aí. Leia para mim. Qual é? A comunhão. Hebreus capítulo 10, versículo 25, que está escrito aí. Olha aí. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia do Senhor se aproxima. Comungar, irmãos, com os demais irmãos, ter comunhão com a igreja, ter comunhão com o corpo de Cristo, ao qual você faz parte, é muito importante para a sua vida espiritual, e é necessário que tenha-se disciplina. Como eu disse, irmãos, às vezes congregar, que é participar das atividades congregacionais da igreja, às vezes não é uma tarefa tão fácil. Às vezes você é aquela pessoa que trabalha muito, chega em casa tarde, tem que pegar esses ônibus abarrotados. Não é tão simples assim, mas você deseja entregar o seu corpo em sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Eu vou lá, Senhor, mas nem que seja 2 vezes na semana, mas eu vou. Mas tem pessoas que não têm prazer na comunhão, não têm prazer em congregar. Se der, eu vou. Se sobrar tempo, eu vou. Eu vou ver se vai dar. Eu vou olhar aqui, se der eu vou. As coisas de Deus estão sempre lá no último lugar. Às vezes a gente não está se preocupando com o andamento da obra do Senhor. Bom, tem aquela congregação lá do Xangri-Lá. Se ela estiver aberta, ok. Se fechar aqui eu não posso fazer. Não tenho responsabilidade com as coisas de Deus. Eu não cuido das coisas do reino de Deus. Eu não entendo como meu próprio as coisas de Deus. Parece que eu não faço parte desse corpo. Mas a palavra de Deus vai dizer aí, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que quando um membro do corpo padece, os demais todos sofrem com ele. Porque somos membros de um só corpo. A gente não pode entender, deixa a Leila lá sozinha, lá segunda-feira, não tem problema não, ela se vira, que ela que é a dirigente de oração, ela se vira, a responsabilidade é dela. Ela não é responsável pelo ciclo de oração, não, irmãos. Ela é a líder do ciclo de oração, mas o responsável pelo ciclo de oração é eu, é você, é nós, é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. Ela está na liderança porque precisa ter alguém para puxar fio. Alguém precisa ser chamado de líder. Porque num grupo, onde tiver 2 ou mais 3 pessoas, alguém tem que liderar. Alguém tem que chamar a responsabilidade, porque senão fica uma coisa desorganizada, faz parte de organização. Mas responsabilidade, irmãos, é nossa. É do corpo de Cristo. É daqueles que se entendem como corpo de Cristo. Quem aqui se entende como corpo de Cristo, irmãos? O corpo fora, o membro fora do corpo, irmãos, é um membro amputado. Não tem como o membro viver fora do corpo. O membro fora do corpo é um membro amputado. O dedo, ele só está vivo aqui funcionando, eu consigo mexer ele aqui, porque ele está ligado no meu sistema nervoso central, que está a cada cabeça. Ele sozinho mexe não. Ele não tem vida própria. Ele só tem vida diante do corpo. E certamente, se ele for amputado, ele pode até dar uns mexidinhos, assim, igual quando a gente matava a galinha antigamente, né? Você arranca o pescoço do galinha e fica sair correndo sem o pescoço. Mas é só um tempinho. É só por um tempinho. Daqui a pouco ela só assim caía. Porque ela vai necrosar, né? Vai morrer. Acabou. Mas não. Morreu. Acabou, virou defunto. Então, irmãos, você é membro do corpo de Cristo, está ligado na comunhão com o corpo, precisa participar da atividade do corpo. Você precisa entender que você não pode deixar de congregar. Quando você deixa de congregar, você vai se sentindo cada vez mais enfraquecido, vai desfalecendo. É como se a oxigenação do corpo não chegasse até você. Você vai desfalecendo até morrer. Olha para o seu lado aí. Tenta imaginar um que já esteve sentado do seu lado aí, que achou que podia. Não precisa não. A bobagem que é na igreja todo dia.
Isso é bobeira. Imagina aí, pode pensar aí, traz a sua memória um que já esteve sentado do seu lado, se ele ainda está crente. Se ele ainda está crente. Alguém consegue lembrar de alguém que deixou de congregar e continuou crente? Não continue, irmão, porque um membro fora do corpo, ele desfalece até morrer. Por um momento ele até vai, igual o rabinho de lagartixa. Mas depois acabou a energia, acabou tudo, morreu. Então, irmãos, comunhão, a palavra do Senhor fala, não vamos deixar de congregar como é costume de alguns. Hoje você pega a internet está cheio de gente de sabedoria, falando, não precisa. Filhos de Satanás, disseminando doutrinas de Balaão, disseminando doutrinas diabólicas, e pessoas nécias, ignorantes, que não têm estruturas espirituais, está indo atrás desses aí e se perdendo. Mas quem é crente de verdade, consciência cristã, tem amor pela sua própria alma, está aos pés de Cristo. Não deixa nossas congregações não. Eu preciso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto, lado a lado, andarmos com Jesus, expressando o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, que um dia trouxe a nós. É a comunhão, irmão, que nos mantém de pé. Ora, eu estou aqui, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de força, juntamente com os irmãos. Mas tem dia que o pastor Isaac está aqui só a capinha. Tem dia que ele está aqui desfacelado, desfalecido, mas a graça dos irmãos vem cá e me alegra. A comunhão dos irmãos alegra, o abraço dos irmãos me alegra e me coloca de novo em prontidão para a guerra. Mas se eu ficar lá em casa chorando e engano, não vou não, sem disciplina, sem procurar aquilo que eu preciso, daqui a pouco eu estou sucumbindo. E daqui a pouco vocês vão receber a notícia. Veio um escândalo lá, o pastor Isaac que fez isso, o pastor Isaac foi visto não sei aonde, o pastor Isaac e tal, por causa do escândalo, porque deu lugar ao diabo. Então ocupa o seu tempo, disciplina diante do Senhor. Está aí, Romanos capítulo 12, o próximo ato de disciplina é o serviço. Romanos capítulo 2, versículo 4 a 5 diz assim: porque assim como nós, num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se somos membros, logo o membro diz que tem função. Função é serviço. Qual é a função do pé? Conduzir o corpo. A função do pé é sustentar e conduzir o corpo, levá-lo para onde o restante do corpo precisa ir. A função, isso é serviço. Então todos nós, irmãos, como membros do corpo de Cristo, nós temos um serviço a fazer. Nós temos que atuar em algum ministério. E quando a gente fala em atuar em algum ministério que nós recebemos, às vezes as pessoas entendem como ministério é só o ser pastor. Ministério ou pastoral. Irmão, é muito pouco para a igreja ter só o ministério pastoral. Até porque eu aqui não faço quase nada, só estar aqui à frente liderando os irmãos. Mas a maioria do trabalho da igreja é feito por vocês, não por mim. Mas é um ato de serviço. Deus me chamou para o dom do ministério pastoral. Outro foi chamado para o dom de ensino. Outro para o dom de profecia, dom de liderança. Outro trabalho afins, vários e variados trabalhos, porque os dons de Deus são multiformes. A multiforme graça de Deus, ela não tem fim, não tem limite. Embora a Bíblia vai trazer aqui cerca de 13 dons espirituais relatados, escritos em Romanos, Efésios vai falar mais 9, interior 21. Mas a multiforme graça de Deus, ela é infinita. É um dom ministerial, servir ao Senhor no ministério da igreja. Às vezes um trabalho simples. A irmã que chega aqui e faz o café de manhã cedo na escola bíblica dominical é de grande utilidade para a manutenção da obra do Senhor. O irmão que chega ali e abre a porta da igreja é de grande utilidade na obra do Senhor. O irmão que chega ali, opa, que esse banheiro hoje está fedorento, viu? Chega ali e joga um cheirinho ali dentro da igreja, dentro do banheiro, para ver se há um ambiente um pouco mais. É
Jesus. Você não está